Olá, meu querido, olá, minha querida. Você já me conhece, mas não custa falar o nome. Meu nome é Marco Antônio. Quero fazer alguns vídeos falando sobre o ministério da pregação, falando do pregador em si. Quero fazer esse vídeo e quero começar fazendo uma menção honrosa a um amigo meu que veio a falecer recentemente, alguns dias atrás, o Michel. E a gente vinha falando há algum tempo e ele queria que eu ensinasse ele a pregar. E eu até brincava com ele nele. Eu não sou um pregador, eu não sou um professor, não sou um expert em pregação. Mas ele queria, de alguma forma, que a gente sentasse junto para dar algumas dicas, tanto para ele como para o irmão dele, o Marcel. Infelizmente, não deu tempo da gente fazer nada. Não deu tempo nem sequer de marcar uma data, né? Uma gripe evoluiu muito rápido e levou ele a óbito. Que Deus possa confortar a família e possa acolher ele no céu. Posso dizer com muita propriedade que, de alguma forma, no velório dele, ele pregou e pregou sem dizer palavras. São Francisco de Assis que sempre dizia, né? Pregue sempre, fale só se for necessário. Desculpa aí o movimento, né? Mas eu quero fazer vídeos curtos, né? E esse primeiro vídeo quero chamar de O DNA do Pregador. Eu estou com a Bíblia aberta em Romanos 10, de 8 a 10, e em cima destes versículos a gente tentar fazer exatamente isso, mostrar um DNA, né? Mostrar alguma coisa que vá ajudar outras pessoas, né? Que possa te ensinar, né? Dar um toque, sei lá, de repente de alguma forma esse vídeo vai servir para alguém. Mas diz lá no versículo 8º do capítulo 10 de Romanos: o que Moisés diz é isto: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Então aqui nós temos que entender que o DNA está aí, que a palavra de Deus está perto de mim, que está perto de você. Está nos meus lábios, nos seus lábios, no meu coração e no seu coração. Se caso você não está perto da palavra e ela não está no seu coração, você não vai conseguir ser um pregador. Aí ele segue assim: isto é a mensagem de fé que anunciamos. Então, meu querido, quando eu me coloco à disposição dentro de um ministério para que eu possa pregar, que eu possa anunciar a palavra, eu tenho que deixar algumas coisas bem claras. Coisas que para mim são fundamentais, que de repente vai ajudar você também nesse ministério. Vou seguir aqui para a gente entender melhor. Versículo 9. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Então, olha mais um ponto do DNA. Eu preciso acreditar e eu preciso, acreditando, ser salvo, para depois eu querer lançar alguma coisa, alguma semente como semeador para salvar alguém. Aí vai dizer: porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus, falamos com a boca e assim somos salvos. Ou seja, nós precisamos usar aqui os nossos lábios, a nossa fonética, para que a mensagem de Deus chegue até o outro. Nós podemos até ler alguns outros versículos, mas vamos parar por aqui para a gente poder incrementar alguma coisa. Primeira coisa que o DNA de um pregador precisa ter. Primeiro, o pregador precisa se preparar. Muito bem, Marco Antônio, mas se preparar como?
né? Então, a primeira coisa é ter uma vida de oração. Ser um homem ou uma mulher predisposto a rezar, a orar ao Senhor, a dialogar com o Senhor, né? Ter outras asceses, né? Fazer um jejum. Né? Então você vai preparar a sua palestra, a sua pregação. O seu ministério precisa ser um ministério antes de intercessão. Você precisa colocar-se no coração de Deus. Então a oração faz parte desse DNA, né? Outra coisa interessante, e a gente precisa disso, e eu marquei aqui, né? E a gente precisa usar isso para esse primeiro vídeo. Até escrevi aqui que a gente precisa ser como uma pena, né? Se você que for um pregador pedra, vai ser difícil do Espírito Santo te mover para lá e mover para cá. Antes da gente até mesmo percorrer aí, eu dei um saltinho aqui na minha palavra, 1 Coríntios 12, versículo 3, para a gente poder entender exatamente essa questão da boca, dessa questão de proclamar, né? O DNA de um pregador precisa começar com a experiência que ele tem na oração com o Espírito Santo. E aí vai dizer assim, quer ver? Vou ler para você. Por isso, precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Olha aí, meu queridinho, olha aí, minha queridinha. Olha o pulo do gato. Precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Precisa ter esse dínamos na minha e na sua vida. Deu para entender? Não é simplesmente falar ao vento. Eu preciso ter a autoridade, eu preciso ter a capacidade que o Espírito Santo me dá. Mas vamos seguir aqui. Então, nós temos aí o preparar-se, né? A vida de oração, essa questão da gente ser uma pena para o Espírito Santo nos soprar para onde Ele quiser. Eu estava pensando aqui, e isso, dias atrás uma pessoa perguntou assim para mim: Marco, eu não sei, parece que as minhas pregações não encontram eco no coração das pessoas. Até porque a gente tem que tomar muito cuidado de querer ser maior que a palavra, ser maior que o Cristo. E eu coloquei aqui 3 atitudes que podem atrapalhar a nossa pregação em cima dessa questão do DNA. Primeira coisa, confiar em si próprio e não depender do Espírito Santo. Acabei de ler ali na 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, e só pela ação do Espírito Santo eu vou poder dizer: Jesus Cristo é o Senhor. É só com a ação do Espírito Santo, aquele que vem, visita e enche, eu poderei ter um DNA forjado pela graça de Deus. Um segundo detalhe que pode atrapalhar a minha e a sua pregação: procurar a sua própria glória e não a de Deus. Quantas vezes a gente sai de uma pregação parecendo aqueles peixinhos baiacu, nossa, minha pregação foi a pregação, nossa, eu consegui, as pessoas choraram, as pessoas... Meu irmão, minha irmã, choro não significa conversão de ninguém. Pessoa que se arrepia não significa conversão de ninguém. A sua missão é pregar o Evangelho para que as pessoas possam, ao ouvir a palavra, trazer para o coração e isso causar nela uma metanoia, uma mudança de vida. É para isso que Deus te quer, pregador. Deus te quer ministro e ministra autêntico, guiados pelo Espírito Santo. Uma terceira coisa é não aplicar na própria vida. Sou ótimo nos conselhos, mas para o outro eu preciso aplicar na minha vida e não é fácil. Às vezes a gente vai pregar, não é fácil. Aquilo que a gente está falando chega primeiro nos nossos ouvidos e machuca muitas vezes. Por quê? Porque não é fácil aplicar na própria vida. Ah, Marco Antônio, esse negócio de DNA aí é meio complicado, né? Dois sentimentos que eu também marquei aqui que são perigosos. 2 sentimentos. Primeiro, sentir-se orgulhoso.
aí eu volto lá na glória que a gente sente da gente mesmo, uma vanglória. O que é vanglória? Glória vazia, né? E toda vez que eu me sinto orgulhoso, isso não pode fazer parte do DNA, né? O DNA de um bom pregador está na humildade, está na sabedoria que ele busca do alto. Outro sentimento perigoso é sentir-se fracassado, um coitadinho. Ah, eu preparei, eu orei, eu rezei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu anotei, chegou lá, sumiu tudo da minha mente. Não, eu não vou pregar mais. Calma, respira, procura entender se você foi chamado para esse ministério. Procura entender se Deus te deu autoridade para fazer esse tipo de pregação, esse tipo de anúncio, esse tipo de evangelização. Nenhum de nós, quando eu falo nenhum, é nenhum de nós, vamos poder tirar o chamado que é do Cristo. E muitas vezes a gente quer tirar o chamado que é do Cristo. A gente quer que a nossa pregação, nós queremos libertar as pessoas como se fôssemos nós. Nós queremos curar as pessoas como se fôssemos nós. Meu queridinho, minha queridinha, nós precisamos entender isso. Vou ler aqui um versículo 13. Como dizem a Escritura Sagrada, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Olha só, mas como é que as pessoas irão pedir se não creem nele? Como poderão crer se não ouvirem a mensagem? Então, a palavra, a fé é alimentada pela escuta da palavra. Meu queridinho, eu não sei como seria a formação que eu ia dar para o Michel. Não sei se a gente ia comentar sobre o DNA do pregador. Mas o DNA do pregador precisa ser forjado na vontade de Deus. Forjado na ação do Espírito Santo. Forjado em querer ser uma pena para ser soprado pelo Espírito. Pelo vento, pelo ruar. Eu não sei como seria. Mas uma coisa eu tenho certeza. Deus fez para ele, Michel, um esquema inteirinho de pregação. E durante os dias que ele ficou internado, ele foi vivendo cada pedacinho do roteiro da pregação, sem ter que falar nada. Encerro o vídeo falando sobre isso. Uma parte do DNA de um grande pregador é morrer para si mesmo. É abandonar-se na mão de Deus. É ter uma obediência, desculpa o que eu vou falar, mas uma obediência de cadáver. Queridinho, queridinha, me aguarde no próximo vídeo, vamos comentar umas outras coisas, mas eu espero. E oxalá, que onde quer que o Michel esteja, e eu creio que ele foi salvo, ele vai estar olhando por mim e pensando nas pessoas que estarão ouvindo, vendo e experimentando esse vídeo. Até o próximo, com a graça de Deus.